A paz do Senhor Jesus Cristo, EBD com Eduardo. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos as lições bíblicas de adulto da nossa escola bíblica dominical. E hoje o tema é Estevão, um mártir avivado. Louvado seja o Senhor por mais esta oportunidade. Eu quero começar agradecendo a Deus e a cada um daqueles que tem acompanhado o nosso trabalho, orado por nós, procurado nos ajudar de alguma forma. Cada vez que alguém deixa um comentário, deixa o like no vídeo, divulga o canal para alguém, está abençoando esse projeto. Esse projeto é de falar da palavra de Deus, comentar a Bíblia Sagrada, trazer vídeos sobre a escola bíblica dominical. E cada um de vocês que tem nos ajudado nesse propósito tem sido uma bênção nesse projeto que nós temos de estarmos sempre falando da palavra do Senhor, pregando, trazendo videoaulas. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre Aviva a Tua Obra, um ensinamento maravilhoso sobre avivamento. Estamos podendo alargar a nossa visão, melhorar em muito o nosso entendimento sobre o que é o verdadeiro avivamento. E eu reitero, cada professor de escola bíblica dominical esteja sempre deixando bem evidente na mente de cada um dos alunos que um dos principais objetivos desse trimestre é nós termos um conhecimento maior sobre o que é avivamento. Nós estamos vendo a importância do avivamento também. E muita coisa que nós podemos aprender sobre avivamento na Bíblia Sagrada. Nós estamos tendo um entendimento mais claro sobre o que não é avivamento e o que é de fato o verdadeiro avivamento espiritual, né? Então, se uma pessoa não tem mudança, se não tem uma ação do Espírito Santo na vida dela, essa pessoa não é avivada, por mais que ela pule, que ela grite, que ela esperdeie, que ela levante banco, que aí também é até um excesso. Então, nós estamos alargando o nosso entendimento. Então, eu louvo a Deus por isso. Nós estudamos na primeira lição sobre o avivamento espiritual, e a gente pode ter aquele norte do que é de fato o avivamento. Nós podemos ver que a crise é uma pré-condição para o avivamento, que a humilhação, buscar ao Senhor em oração, se converter, são condições para que Deus trabalhe trazendo o avivamento através do seu Santo Espírito em nossas vidas. Na lição 2 e 3 nós aprendemos, primeiro, o avivamento no Antigo Testamento, depois o avivamento no Novo Testamento. Podemos ver ali as diferenças da atuação do Espírito Santo. Por exemplo, outrora era só com o povo de Israel e pessoas especiais e momentos especiais. Hoje é extensivo a todas as pessoas, para os crentes comuns, e em todo momento o derramado do Espírito Santo. Hoje a ação do Espírito Santo ela é mais abundante e ela é contínua. Na lição 4 nós aprendemos sobre o ministério avivado de Jesus, que sendo Jesus cumpriu o seu ministério na direção do Espírito Santo, deixando o exemplo de que nós precisamos cumprir o nosso propósito na direção, na unção, no poder do Espírito Santo. Na lição 5 nós aprendemos sobre o avivamento na vida da igreja. Na lição 6, o avivamento no ministério de Pedro, que foi a lição passada. E hoje, Estevão, um mártir avivado. O que eu acabei de fazer é algo que eu defendo para que os professores tenham cuidado em sua sala de aula, que é sempre deixar os alunos bem antenados com a abordagem que está sendo trabalhada ao longo do trimestre. Você faz uma breve recapitulação de algumas coisas relevantes que já foram ditas durante o trimestre, nas lições anteriores. Por exemplo, nós estamos sempre batendo na tecla do avivamento, da ação do Espírito Santo na vida de quem passa por essa experiência maravilhosa, da mudança que há na vida de alguém ou de um povo através do avivamento, por meio da ação do Espírito Santo, como nós vimos em Pedro, como nós vimos na história do avivamento na igreja, como a igreja primitiva, a necessidade do avivamento, como a gente viu na lição 3, a gente viu na lição 5, praticamente ao longo do trimestre, a gente está pincelando essa questão da necessidade do avivamento. E a história, e essa narrativa da lição de número 7 sobre Estevão é mais uma abordagem que nos traz lições preciosas do avivamento nas nossas vidas, da ação do Espírito Santo de Deus. E aqui nós temos mais uma porção de aprendizado maravilhoso. Lição de número 7, extraída do capítulo 7 do livro de Atos sobre Estevão, para a glória do Senhor dos Exércitos. Então, nós vemos que a verdade prática diz que por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo
até a morte e contemplar a sua glória. Isso aqui pode ser vivido por cada crente, e a história de Estevão é um exemplo disso. Um exemplo de que, através da graça de Deus, nós podemos ser fiéis a Cristo até o último momento da nossa vida, até a morte, e contemplarmos a glória do Senhor. Nós temos uma lição que vai falar, que tem 3 tópicos, como de costume temos. Primeiro, sobre o testemunho de Estevão, a preciosa morte de Estevão e o avivamento no sofrimento. Esses são os 3 tópicos da nossa lição, com num total de 8 pontos, 3, 3, 2. E nós vemos que, de início, o pastor comentarista da nossa lição cita, no início da nossa lição de hoje, que Estevão é conhecido como um avivado herói da fé. Foi um herói da fé porque foi alguém que tinha muita fé em Deus e que deixou um grande legado pela sua história, uma história impactante ali até o último momento da sua vida, por ter entregado a sua vida, e por isso, o versículo 8 do capítulo 6 de Atos fala sobre o fato de que Estevão era um homem cheio de fé. Então ele deixou um exemplo de alguém que tinha fé, por isso chamado de herói da fé. É tratado como um herói da fé e um avivado herói da fé. E nós vemos que Estevão, conforme Atos capítulo 6, é um daqueles 7 homens que foram escolhidos pela igreja para integrar o corpo do diaconato da igreja. Um dos 7 diáconos. Então, ali, a primeira vez que se instituiu diáconos na igreja, e Estevão ali é linha de frente. Então, podemos dizer que além de Estevão ter aberto o caminho como um mártir da fé cristã, ele também é um dos que abre o caminho ali nessa função de diácono da igreja. E o que vem a ser propriamente o mártir? Né? Nós vemos que o mártir é aquela pessoa que sofre ou morre por uma causa. Podemos definir mártir como alguém que morre, tem um sofrimento até a morte em decorrência de uma causa. Que no caso de Estevão é em função da sua crença, da sua fé em Deus. Ele se sacrificou até a morte. Então ele é conhecido como mártir. E aqui nós estamos vendo Estevão como sendo um mártir avivado. Uma pessoa que se entregou por Cristo e que era uma pessoa que demonstrava, que a sua vida nos mostra que ele era muito avivado. Por isso, um mártir avivado. Então Estevão é chamado de homem cheio de fé, descrito como um homem cheio de fé e de poder. Era alguém que tinha a sua fé com convicção, com firmeza em Cristo, e tinha um homem cheio de poder de Deus. Nós vemos que a parte introdutória da nossa lição cita que devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. Então nós vemos que Estevão foi chamado para o diaconato, mas tinha o espírito de evangelista. Ele era um diácono de ofício e um evangelista de fato. Uma pessoa que tinha impregnado como uma característica forte dele de evangelizar, de ganhar vidas, de ganhar almas. Então nós vemos que ele cumpriu com a sua atuação, com louvor, como obreiro, como cooperador, como diácono e, na prática, também como evangelista, e isso na direção do Espírito de Deus, porque ele tinha a unção do Santo Espírito. E pelo fato de ele cooperar na unção, na direção do Espírito Santo, causou inveja àqueles que eram adversários do Evangelho de Cristo. Mas nós vamos ver de forma mais detalhada que Estevão foi um servo fiel até a morte. E ele receberá a coroa da vida. Conforme Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para esse texto de Apocalipse 2,10, um grande exemplo que nós temos é Estevão. Inclusive, abrindo parênteses, você que é pregador, você que quer ser pregador, quando você for abordar Apocalipse, comentar, trazer uma mensagem sobre Apocalipse 2,10,
Estevão é um grande exemplo de alguém que foi fiel até a morte, que permaneceu, que cumpriu a sua missão, permaneceu fiel, deixou um grande exemplo de servo de Deus, de homem que tinha fé, que tinha coragem, que sabia, que tinha convicção do seu chamado, convicção da sua fé, permaneceu fiel e garantiu, assim, o seu trajeto garantiu que um dia ele já está na fila de espera para receber a coroa da vida, o galardão. Então, o primeiro tópico fala sobre o testemunho de Estevão. Muita gente quer ser obreiro, muita gente quer deixar um grande legado, muita gente quer cooperar na obra do Senhor, muitos estão entre os obreiros, cooperadores na casa do Senhor, mas nem todos querem cooperar para que ele tenha um bom testemunho. Tem muita gente que as suas palavras são diferentes do seu procedimento. O seu discurso é diferente do seu testemunho, da sua rotina de vida, do seu modo de proceder, do seu procedimento. Estevão, a primeira coisa que o pastor evidencia aqui nesse tópico é que ele era uma pessoa, era um servo do Senhor de exemplo, que tinha testemunho, que tinha era um espelho como servo do Senhor, como crente, como obreiro do Senhor. Nós vemos aqui no primeiro ponto do primeiro tópico, Estevão usado por Deus. Nós vemos que o nome de Estevão aparece pela primeira vez na Bíblia, em Atos capítulo 6, versículo 3, versículo 5, quando vão escolher ali os diáconos da igreja, conforme nós citamos há pouco, ali é a primeira vez que aparece o nome de Estevão. No versículo 5, a Bíblia chama ele de cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8 do capítulo 6 de Atos, a Bíblia chama ele de cheio, descreve as suas características como cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, era alguém que de fato tinha o poder do Espírito Santo na vida, a unção do Espírito Santo. Por quê? Nós estudamos em uma das lições anteriores que uma das coisas que mostra que o nosso ministério está sendo cumprido na unção do Espírito Santo, que nós como crentes temos a unção do Espírito Santo, é que nosso trabalho na seara do Senhor tem frutos. A gente colhe frutos desse trabalho. De pessoas que aceitam Jesus, de pessoas que são batizadas, de pessoas que são curadas, de pessoas que são renovadas, de pessoas que são edificadas através do nosso ministério. Então nós vemos aqui que o Estevão, servo do Senhor, diácono Estevão, obreiro Estevão, evangelista Estevão, era alguém que o seu ministério produzia, mostrando de forma muito objetiva que ele era cheio do Espírito Santo, que ele era avivado e que o seu ministério estava sendo cumprido na unção do Espírito Santo, deixando mais um exemplo, além do exemplo de Jesus, do ministério na direção, na unção do Espírito Santo. Então, essa reputação de Estevão, esse estilo de Estevão, essas características de Estevão, acabou causando inveja. E consequentemente, houve grande oposição contra ele. Muitos se opuseram, muitos enfrentaram o servo do Senhor, Estevão. Muitos adversários da igreja se levantaram contra Estevão. Né? E nós vemos, conforme Atos, capítulo 6, versículo 9, diz que levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertinos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, e disputavam com Estevão. Sempre que alguém se destaca, não por si mesmo, mas na direção do Espírito Santo, quem não está na direção vai querer causar algum problema. Mas a história de Estevão mostra que por mais que sofra danos, por mais que não seja compreendido por muitos, aquele que está na direção do Espírito precisa continuar no propósito, no foco, porque Deus estando com ele, Deus vai usar e vai abençoar. Deus se responsabiliza de cuidar. Então, para nós fecharmos esse primeiro ponto, nós oremos, a lição se diz aqui, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Então, a igreja precisa de homens com o exemplo, com o estilo, com as características de Pedro para fazer a diferença. Homens com fé e com sabedoria. Depositar sua fé em Deus e buscar sabedoria do Senhor. E nós precisamos, nesse contexto, da ação do Espírito Santo. Segundo ponto do primeiro tópico.
uma covarde oposição. Nós vemos aqui que os inimigos da igreja naquela época usavam de meios desonestos, atitudes desonestas e atitudes malignas contra a fé cristã. E Atos capítulo 6, do versículo 9 ao 14, mostra que os adversários da igreja, adversários de Estevão, levantaram falsas testemunhas, ou seja, eles estavam acusando Estevão não pelo que ele era, mas levantaram falso contra ele, mentiras. E levantaram falsas testemunhas que o acusavam de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Então eles estavam dizendo, esse homem não está fazendo a vontade de Deus, ele blasfema contra Moisés e é blasfemo contra Deus. E eles começaram a levantar esses falsos testemunhos para tentar parar, para tentar prejudicar Estevão. Aí a nossa lição prossegue nos mostrando que eles também usaram de violência contra Estevão. Levantaram falsas testemunhas, essas falsas testemunhas acusavam ele de blasfemar, eles também usaram de violência contra o servo do Senhor. Agora, o maravilhoso é observarmos que, apesar de eles fazerem isso com o Estevão, apesar desse levante contra Estevão, nós aprendemos que algo surpreendeu aqueles acusadores da igreja, aqueles acusadores ímpios, aqueles acusadores de Estevão. Conforme Atos, capítulo 6, versículo 15, quando a Bíblia diz, viram o seu rosto como de um anjo. Ou seja, estavam falando mal, estavam acusando, mas estavam vendo resplandecer a presença de Deus na vida daquele homem. Então o que mais importa não é o que as pessoas falam de nós, não é como as pessoas veem o nosso ministério, não é como as pessoas dizem sobre aquilo que nós estamos fazendo para Deus. O que importa é se é possível perceber o reflexo da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Se isso acontece, a gente não precisa se preocupar com quem discorda, com quem apedreja, com quem acusa. Não. Nós temos que olhar para o Senhor, Salvador das nossas vidas. Né? Então, nós vemos que nós precisamos, assim como Estevão, sermos usados dessa forma. Buscar sabedoria do alto, buscar a presença do Espírito Santo, ter firmeza, ter fé, permanecer no propósito. Não é fácil. O caso de Estevão é brilhante também pelo fato de que é difícil ver uma história como a dele. Então é um exemplo maravilhoso a ser seguido. Eu sei que muitas vezes a gente passa por problemas muito menores, a história a ser contada ao nosso respeito não é tão vultuosa, cheia de elementos tão impactantes como foi a de Estevão, mas dentro da nossa realidade, das circunstâncias que atravessamos, nós podemos olhar para Estevão e suportar as circunstâncias, as situações que atravessamos, para buscar direção de Deus, força na presença do Senhor, para que assim como Estevão, possamos prosseguir, possamos ser exemplo e possamos ser também usados na presença de Deus com o poder do Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto do primeiro tópico. A fúria dos acusadores. Nós vemos que, depois que Estevão transmite ali a mensagem, ele traz o seu discurso, e ele resume com sabedoria a história do povo de Israel, e fala da apostasia do povo de Israel, e ele prega ali, discursa muito bem, porque era também um grande pregador do Evangelho. Estevão confronta a dureza do coração dos líderes religiosos do povo de Israel. Ele narra a história com sabedoria, ele fala da apostasia do povo, e agora ele também desperta aquele povo através de um confronto da dureza do coração daqueles líderes israelitas da sua época. E nós vemos, conforme Atos 7:51, que ele fala, homens de dura cerviz e incircuncisos, vocês sempre estão resistindo ao Espírito Santo. Ou seja, vocês não estão na direção de Deus, vocês estão sendo pecadores, vocês estão fazendo o contrário à vontade de Deus, vocês não deixam nem o Espírito Santo agir na vida de vocês, mas pelo contrário, vocês estão resistindo ao Espírito Santo, e ele confronta aqueles líderes pela palavra e pela unção do Espírito Santo. Né? E aí nós vemos que ele denunciou as traições daqueles líderes israelitas, o homicídio
que eles cometeram contra o próprio Mestre Jesus. Ele fala sobre o fato de que aqueles líderes religiosos, daqueles líderes israelitas, foram os que mataram o Salvador da humanidade. E aí nós vemos que diante dessa dura denúncia de Estevão contra aquela liderança israelita, os ímpios julgadores acabaram se enfurecendo ainda mais contra o servo do Senhor. Mas, mais uma vez, a nossa lição finaliza um tópico mostrando algo maravilhoso. Por quê? A nossa lição deixa claro o quanto vale a pena nós permanecermos no propósito, permanecermos servindo ao Senhor, cooperarmos no reino de Deus. A nossa lição diz aqui, todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera-lhe no coração. Irmãos, amados, alunos da escola bíblica dominical, nem todo aluno é professor, mas todo professor é aluno, todos os que fazem parte da escola dominical, independente de serem ou não professores ou coordenadores, todos somos alunos. Que nós possamos buscar a direção de fato do Espírito Santo na nossa vida como crente e como cooperador, como obreiro, como cooperadores. Homens e mulheres, nós precisamos da direção do Espírito Santo, nós precisamos da unção do Espírito Santo. E isso vai nos dar convicção daquilo que Deus está falando através de nós e fazendo através de nós. E isso é que vai dar norte para que nós possamos ter força, para que nós possamos prosseguir, para que a gente não desvie do alvo, para que nós possamos continuar cooperando. Dentro das nossas limitações, mesmo com nossas limitações, conforme as nossas possibilidades, a Bíblia diz, se não me falha a memória, Eclesiastes 9:10, tudo que vier à mão para você fazer, faça conforme as tuas forças. Conforme a tua condição, dentro da tua condição, procure fazer o melhor, na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar força e você vai ter convicção e vai permanecer no chamado, no propósito. Segundo tópico da nossa lição, a preciosa morte de Estevão. Espera aí, nós estamos falando de Estevão. Nós estamos falando de um homem que teve um bom testemunho. Nós estamos falando de um homem que tinha fé, que tinha poder de Deus, que tinha sabedoria, que era cheio do Espírito Santo. Nós vamos falar agora sobre a morte dele. Aí o tópico diz que a morte de Estevão foi preciosa. Via de regra, a gente pensa assim. Se um projeto estiver dando certo aos nossos olhos, é porque aquela pessoa está na bênção de Deus. Se a pessoa escapou de uma situação negativa, a gente diz assim, Deus estava no controle, Deus abençoou. Só que Deus trabalha de forma tão específica e muito diferente do que o ser humano pensa, do que a nossa limitação pode imaginar, que muitas coisas que aos homens é ruim, até naquilo, aquele que serve a Deus está sendo abençoado por Deus. Às vezes, quando a gente perde, a gente é abençoado. A gente perde e ganha experiência. A gente perde diante dos homens, mas ganha diante de Deus. A gente perde uma causa humana, mas ganha porque permanece com a presença do Espírito Santo. E o crente que está em comunhão com Deus, ele até na morte, é uma bênção para a vida dele. Porque a morte física, a morte desse corpo físico, ela é natural. E quando ela ocorre, a pessoa deixa de passar pelas circunstâncias adversas da terra, deixa de passar por doenças, deixa de estar sujeito ao pecado aqui, a tudo que envolve esse contexto de vida terreno, que pode nos trazer algum sofrimento. Aí, quando a pessoa parte desta vida, aí ele passa, ao invés de ser ruim para a vida dele, ele deixa de viver na terra para viver num lugar de descanso e na eternidade, na presença de Deus para sempre. Então, até a morte de quem serve a Deus é precioso para Deus, para o Senhor. Por quê? Porque agora a pessoa que parte desta vida, ele passa já está em um lugar de descanso que Deus preparou para os seus. Então ele já passa a estar com a sua alma segura na presença de Deus. Já está seguro de que ele vai viver na eternidade com Deus. Por isso é precioso, porque ele já vai se aproximar daquilo que Deus tem para nós. Então nós vemos aqui a preciosa morte de Estevão, primeiro ponto. Cheio do Espírito Santo. Nós vemos que, pelo que nós acabamos de citar no tópico 1, perseguição, acusação, a fúria dos acusadores. Então nós vemos que o caminho para que Estevão fosse martirizado, ou seja, para que ele fosse morto pela causa do Evangelho, já estava encaminhado, já estava traçado.
Nós vemos, entretanto, que Estevão, o primeiro mártir da igreja, teve uma visão gloriosa, uma visão da glória de Deus, viu também Jesus ao lado de Deus Pai, num momento especial. Ele estava num momento de sofrimento, ali perto de morrer, as pessoas o acusando, e ali, num momento especial de êxtase espiritual, de modo que a morte não intimidou o servo do Senhor. Atos 7,55 diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, no momento que está sendo acusado, no momento que está sendo apedrejado, prestes a morrer, mas ele permanece na presença, demonstrando que ele era avivado, e ali ele tomou uma atitude de alguém que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Aí aqui nós vemos que foi uma visão gloriosa que Estevão teve ali perto da sua morte. Aí nós vemos que uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus, mesmo diante de uma grande tormenta. Tem gente que está passando por um momento de sofrimento, mas ele está com a presença do Espírito Santo. Ele está passando por um momento difícil, mas a presença do Espírito Santo está ali. Ele está passando por um momento difícil, mas está vendo o poder de Deus. Está passando por um momento de prova, mas está vendo a mão de Deus. Está vendo a direção de Deus. E isso que é glorioso para as nossas vidas. É nós, mesmo no momento difícil, permanecer na presença, permanecermos cheios do Espírito Santo, permanecermos em comunhão com Deus. E veremos a glória de Deus. Veremos o agir de Deus. Louvado seja o Senhor. Segundo ponto, no nosso segundo tópico, estamos mais ou menos, já passamos da metade um pouco da nossa videoaula, nós não vamos nos demorar muito, mas nós vemos aqui que sobre a violência dos acusadores. Nós vemos que, com o intuito de acabar com a vida de Estevão, com o propósito de executar Estevão, eles expulsaram Estevão da cidade, e fora da cidade, eles apedrejaram Estevão, porque estava fazendo sinais, prodígios, abençoando vidas, sendo usado para curar, sendo usado para conversões, pregando o evangelho de Deus, foi apedrejado. Aí nós vemos que levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja. Levaram com violência e o apedrejaram, fazendo com que Estevão fosse o primeiro a morrer pelo evangelho, ficar conhecido como o primeiro mártir da história da igreja cristã. Terceiro ponto do segundo tópico: o perdão do martírio. O perdão no martírio. Estevão seguiu tão bem no seu ministério como servo do Senhor, o exemplo de Cristo, que ele era usado pelo Espírito Santo, tinha fé em Deus, tinha sabedoria, e era um homem que queria tanto que as pessoas conhecessem a Deus através do seu ministério, através da sua cooperação no reino de Deus, que até no momento em que ele está sendo acusado falsamente, apedrejado sem merecer, está no momento ali mais difícil da sua vida, aí nós vemos que ele está tomando uma atitude de perdoar as pessoas que estão apedrejando ele, que estão matando ele. Aí aqui nós vemos que naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou o sentimento de vingança ou de ódio. Atos 7, 59 e 60 por ali diz: Senhor, não lhes impute este pecado. Estevão deixou um exemplo muito grande para nós, porque é difícil, a gente tem dificuldade de perdoar coisas pequenas. E Estevão estava perdoando seus acusadores, os homicidas que estavam o matando. Aí aqui nós vemos que cumpriu-se o que diz a palavra de Deus. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Salmo 116, verso 15. Então nós vemos que um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Que nós possamos seguir o exemplo de
do diácono Estevão, do obreiro Estevão, do pregador Estevão, do evangelista Estevão. Me chamou a atenção aqui, no auxílio bibliológico da nossa lição, na lição de professores, página 51, no final do trecho aqui sobre o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, que é publicado pela CPAD, que diz que antes de Estevão morrer, todos ouvem esta testemunha inspirada oferecer uma oração de perdão aos seus executores. Somente o poder do Espírito Santo pode capacitar Estevão a fazer a oração que ele fez. O que nós precisamos é ter maior intimidade com o Santo Espírito de Deus a cada dia. Terceiro ponto para nós finalizarmos: o avivamento no sofrimento. Primeiro ponto: sofrimento e morte dos apóstolos. Nós vemos aqui que quando a gente vai fazer uma pesquisa, uma análise, muitas pessoas comentam sobre a forma com que os apóstolos findaram a sua vida aqui na terra, como eles morreram. Uma coisa que nós vemos sempre falar é que a maioria dos apóstolos sofreram na sua morte. A maioria daqueles servos do Senhor ali que tinham a missão de dar continuidade ao ministério, à missão de Cristo aqui na terra. Agora, é certo que a Bíblia ela não traz detalhes de como todos eles morreram. Mas, em livros sobre a história da igreja, há registros. E nós vemos então que a tradição histórica, ela diz que, com exceção do apóstolo e também evangelista João, todos os demais apóstolos tiveram uma morte violenta, sofrimento no momento de morte. Agora, é certo dizermos, de forma indiscutível, que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Todos eles foram fiéis até a morte, os apóstolos que permaneceram servindo ao Senhor na presença de Deus. Então nós vemos que os apóstolos eram homens espiritualmente avivados. Aí aqui a nossa lição fecha esse tópico, nos levando a uma reflexão. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais? E os apóstolos deixam exemplos de apóstolos que foram decapitados, apóstolos que foram crucificados, Pedro crucificado de cabeça para baixo, e o próprio Estevão, diácono evangelista, que deixou-nos um grande exemplo de não negarmos a Cristo nem de motivos banais, não negarmos diante de momentos extremos, menos ainda diante de momentos banais. Que Deus nos guarde de trair o Salvador. É fechado aqui esse tópico com essa expressão. Que Deus nos guarde de trair o Salvador. De vez em quando até cito assim que muitas pessoas elas se afastam de Cristo por causa de outras pessoas. Sofreram decepção com uma pessoa e se afastam de Cristo dizendo eu não vou mais para a igreja, ou seja, eu me afastei de Cristo porque alguém me decepcionou. Só que Jesus nunca decepcionou essa pessoa. Essa pessoa está distante de Cristo sem que Cristo tenha feito nada com ela para tal. Jesus nunca decepcionou ela. E muitas das vezes a gente acaba se afastando de Jesus, se afastando do Salvador. Mas que nós possamos seguir o exemplo dos apóstolos e o exemplo de Estevão. Para nós finalizarmos aqui os tópicos. Segundo ponto do terceiro tópico. O avivamento e sofrimento. Na lição de número... Em uma das lições anteriores, eu acredito que foi na lição de número 1, que nós podemos ver, isso mesmo, na lição número 1, nós podemos ver que um momento de crise, um momento ruim, um momento difícil, via de regra, acontece como uma pré-condição para o avivamento. Via de regra, tem um momento difícil na vida de alguém, na vida de uma igreja, de um povo, que a partir desse momento difícil que Deus permite, acontece um avivamento. E nós vemos esse tópico que fala sobre o avivamento e sofrimento. E aqui nós vemos que o avivamento espiritual renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A gente passa por um momento difícil, a gente busca a Deus, a gente ora, a gente clama, a gente se humilha, a gente se arrepende dos nossos erros, dos nossos pecados, a gente se converte. Aí vem um avivamento. Ou seja, o crente avivado, ele é capacitado para enfrentar as adversidades. Então, o momento difícil vem, a gente busca a Deus e Deus nos aviva e nos ajuda a suportar aquele momento difícil, as adversidades da nossa vida espiritual. Nós vemos que a Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito Santo de Deus
para nos tornarmos resilientes diante das adversidades. Né? Ou seja, a resiliência é a capacidade de se recuperar ou de se adaptar a um momento difícil, um momento de mudança. E o Espírito Santo é que nos dá essa capacitação, que nos ajuda a sermos resilientes. A gente está passando um momento difícil, a gente muda, a gente toma uma atitude diferente, a gente tem um procedimento diferente, uma atitude de se adaptar à circunstância negativa para que a gente possa vencê-la. Então nós vemos que o avivamento é uma questão de necessidade, ou seja, todos nós, todo crente, todo cristão, toda igreja precisa buscar, precisa ser avivada. Nós vemos que o crente precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras, adversidades, circunstâncias adversas pelas quais passa. Então, para nós fecharmos, concluindo a nossa lição, Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. E que nós possamos, então, seguir o exemplo do diácono Estevão, o primeiro mártir, evangelista, obreiro, servo do Senhor, cheio de fé, do poder de Deus, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, e que deixou uma grande, impactante, brilhante história como exemplo para as nossas vidas espiritualmente falando. Que Deus abençoe a tua vida, inscreva-se em nosso canal, continue orando por nós, nos ajudando. Em breve estudaremos sobre o avivamento espiritual no mundo, permitindo o Senhor. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.